galera, mais um MesaCast. A gente vai falar aqui sobre esse novo Halloween que parece que... Vamos ver se ele agrada tanto a nova geração quanto a galera que cresceu curtindo o clássico. Eu sou Efraim Fernandes e Halloween foi um dos últimos filmes da minha infância o qual eu vi, porque eu tinha cagaço do Michael Myers. Bom, galera, de novo aqui Eduardo Diniz, tá? Pra falar sobre Halloween. E ao contrário do Efraim, eu nunca tive cagaço com filme de terror, a não ser assim, com 6 ou 7 anos de idade, assim. Tinha alguns pesadelos, mas eu sempre meio que me forcei a ver, porque minha mãe também assistia muito filme de terror e ela acabava chamando tanto eu como a minha irmã pra assistir, a gente sempre gostou. E desses, realmente, acho que da saga de filmes slashers, o Halloween é o meu preferido, o Michael Myers é o meu o vilão preferido e o John Carpenter é um gênio do caralho. E aí, galera, eu sou Alexandre, novo nessa tropa aqui, mas já escrevi pro site. E Halloween é uma lembrança interessante, né? Ainda mais porque meu primeiro Halloween foi o terceiro filme que todo mundo gosta demais. Eu vejo a cara de felicidade de todos quando eu falo que o filme é ótimo. E assim, vamos ver aí o que o pessoal pensou, se é muito parecido comigo, mas esse filme novo aí veio pra tentar atrapalhar a nossa contagem de filmes, né? Halloween 1, 2, 3, depois vem H2O, depois Halloween de Rob Zombie, Cara, tem mais um Halloween novo. Tá mais confuso que pegar um novato e tentar explicar pra ele a ordem dos filmes de Star Wars. Exatamente. Cara, tá bem... Cara, assim, esse filme novo, ele é funcional, ele é um bom filme, não vamos dizer aqui, oh meu Deus, é um filme espetacular. Não, ele é um bom filme, ele tem alguns problemas, isso eu já coloquei no texto no site. Alguns problemas eu também procurei não abordar para não dar spoiler e de repente decepcionar as pessoas em alguns pontos. Mas eu gostei do filme. O filme, mesmo tendo identidade própria, ele soube se apropriar de algo que é muito característico do John Carpenter. Ele sabe criar o clima adequado para as histórias dele. Eu acho que o que me prendeu no Halloween, mesmo o original de 78, é justamente a questão do clima. Porque você sabe, se você contar, se eu não me engano, são umas 4 ou 5 mortes. Algumas você percebe que o cadáver tá lá, mas você nem viu o Michael matando a pessoa necessariamente. Mas aquela coisa de você estar sempre, digamos, com a câmera como um stalker do assassino, você acompanha os movimentos dele, você acompanha como ele age furtivamente na cidade. E outra que a ideia é genial, você pegar o principal feriado, digamos, cultural americano, né? E você se utilizar de uma coisa que ele fica indetectável. É como o Predador, ele tá ali camuflado. A capa de invisibilidade a dele capa é mágica. ele tá ali como se fosse qualquer outra pessoa, não tem problema dele estar com uma faca na mão, andando pelas ruas. De câmera feita pra isso várias vezes em plano sequência, que é aquela visão em primeira pessoa, cara, eu achei aquilo genial, porque é como você falou, ele tá misturado no meio da população e a gente tem a câmera andando, por exemplo, no original, né, os que não lembram, né, o original... Ou os que não viram. Os que não viram, né, o original tem, né, o Michael aos 6 anos de idade, aí tá a irmã biológica dele, né, e o namorado na casa, e ele o tempo todo observando, e até um plano de sequência longo, né, até de fato via... E cara, pra época, hoje em dia, né, isso é muito comum, a gente ter várias produções com plano de sequência, por exemplo, o próprio Daredevil agora, né, que sempre tem uma cena de plano de sequência. Tem um episódio de Mr. Robot agora, acho que da terceira temporada. Todo ele, todo ele em plano sequência, espetacular. Então é um artifício de linguagem que mas hoje pra gente é comum, mas na época os 1978, né? 40 anos, cara. Então, 1978, baixo orçamento. Exatamente. Se eu não me engano, eu tava vendo um vídeo aí esses dias aí pelo YouTube da vida e eu acho que só essa cena de abertura que mostra o Michael observando a irmã na sala de casa e depois no segundo andar com o namorado, só essa cena em plano de sequência dele saindo, entrando na casa, pegando a faca, subindo as escadas, colocando a máscara e tal, esperando, claro, o namorado dela sair, depois esfaqueando ela, eu acho que levou 2 ou 3 dias para ser gravada essa cena, porque os cortes são muito pequenos, quase imperceptíveis. Um deles eu acho que é justamente quando ele coloca a máscara, e tem um outro que eu não consigo perceber, mas que quem tem... E em película. E o que é bem mais complicado. Sim. E tudo da mente desse cara, né? Até mesmo a música que
eu não conheço de música, não estudo música, mas eu acredito que sejam até notas simples quando ele toca a música tema do Halloween. E é uma coisa altamente angustiante. Se você observar, é uma mão que faz todo o trabalho e a outra faz como se fosse a parte do baixo, né? Que é aquele tum, no intercalar das notas. Sim. Mas, apesar de relativamente simples, é algo muito eficiente, porque eu acho que 50% da tensão, do terror, do pânico que causa a presença do Michael Myers em cena se deve por causa da música. A música coloca você num estado de alerta. E meio que cimentou as regras do terror slasher moderno. Dúvida, né? Sem Você dúvida. vê que os filmes do Jason, depois do segundo filme, eles seguem exatamente essas mesmas premissas, né? Sim. É um assassino lento, com uma máscara, obviamente, que virou tão icônica quanto a do Michael Myers. Você tem um efeito de áudio que identifica que o assassino está em algum lugar. Sim, no caso, a repetição da voz da mãe dele dizendo que ele deveria matar por ela e tal. Porque na verdade a mãe ouvia a voz do Jason dizendo para matar, e depois aquela voz que se repete na mente dela é algo que também se repete para o Jason à medida que ele vai se aproximando das suas vítimas. Isso é uma comparação até interessante. A gente estava até, Clay e eu, conversando antes de a gente começar o podcast, para saber quais são as motivações do Michael Myers. Porque, por exemplo, no Jason a gente tem essa coisa da mãe dele, que a mãe dele fala: Jason, mate para a mamãe. Ou seja, ela já tem uma coisa ali nele. Existe, no caso, é como se fosse, isso é dito ao longo do filme, apesar de a gente estar fugindo, eu acho que é um ponto interessante da gente abordar, a gente fugindo um pouco de Halloween falando Sexta-feira 13, porque é o gênero slasher e tal, o subgênero do terror. O Jason, na verdade, ele era uma criança com deformações físicas e problemas mentais e se afogou num lago, numa colônia de férias, a qual a mãe dele trabalhava como cozinheira. Sim. Depois que ele morre, ela surta, enfim, o resto da história a gente já conhece. No caso, é como se fosse uma maldição, o fato dele ter voltado. Ele é um morto-vivo. Jason é um morto-vivo. Tem essa pegada sobrenatural. É uma pegada sobrenatural, uma maldição que se tomou conta ali de Crystal Lake. No caso do Michael Myers, cara, se você for pegar a franquia original sem contar esse novo filme, então nós temos N explicações, umas que se encaixam, outras que são meio viagem dos diretores que foram entrando nas sequências de filme. Mas para esse novo filme, levando em consideração ele e o primeiro, basicamente a gente vai ter que tomar o Michael Myers como um psicopata. Alguém que simplesmente leva na questão de matar a única motivação. É lógico que ele escolhe uma vítima em específica, é o alvo dele, como um predador observando sua presa, mas invariavelmente, por ter obstáculos no caminho, ele vai matando outras pessoas. Ele não planeja matar essas pessoas, elas fazem parte da rotina de chegar até o alvo principal, que no caso é a Laurie Strode. Eu perguntei isso pelo seguinte, eu acho que o filme não tenta explicar muito qual é a motivação ou por que o Michael é o que é, porque o doutor, na introdução desse novo filme, que por sinal é excelente, eu gostei muito da introdução desse novo filme. Então os dois jornalistas ali, gente, vamos dar spoilers nesse podcast, ok? A gente tava vendo o filme e aí tem os dois jornalistas falando com esse novo doutor, que é o novo Dr. Loomis, né, vamos dizer assim, né? E ele simplesmente fala, não, segundo o Dr. Loomis, o Michael simplesmente é a personificação do mal. Ponto. Eles não perderam tempo explicando o porquê de Michael Myers ser o que é. Ele simplesmente é. E eu achei muito bacana, porque nessa introdução do novo filme, que eu achei muito bem feita, os dois jornalistas chegam e aí o Myers, né, tá naquele pátio, né, tomando banho de sol junto com os outros incautos ali da instituição. E aí o jornalista fala, Michael, eu tenho algo pra você. Ele tira a máscara. O Michael, em momento algum, ele se vira. Mas as pessoas que estão à volta, né, as pessoas que estão dentro da instituição, os outros loucos, eles parecem que sentem a energia daquela máscara. Tanto que o cara vira pra ele, eu esqueci o nome do personagem, mas o jornalista vira pro Michael e fala, Michael, você consegue senti-la, não é? Quase como se quisessem fazer com que o Michael fosse uma espécie de entidade maléfica. E eu achei muito engraçado, muito curioso, porque em momento algum eles mostram o rosto do Michael. No máximo, assim, de rebarba no quadro, ou um foco bem pontual, e no momento que ele vai começar a virar para tentar, digamos assim, mostrar o rosto dele, a câmera corta e não mostra em momento algum.
mas no original, em algum momento bem breve, se eu não me engano, Já no final do já aparece. E é até o mesmo ator, eu achei isso bacana, trazer o mesmo ator. Só um detalhe, que isso é uma curiosidade da produção. O Nick Castle, que foi o cara que, digamos, foi considerado como The Shape, ou seja, que é como a máscara é chamada nos créditos, né, o formato, enfim. Ele foi o Michael Myers ao longo de todo o primeiro filme de 78. Sim. Porém, o ator que aparece desmascarado pouco antes do filme terminar, já no finalzinho do terceiro ato, não é o Nick Castle. São dois atores que trabalham para, digamos assim, ser a forma e o rosto do Michael Myers. O Nick Castle fazendo todo o gestual, a fisicalidade, mas nessa cena em que ele tenta atacar a Laurie Strode já ao final do filme e ela retira a máscara dele, não é o Nick Castle, e depois esse ator coloca a máscara e o Loomis desfere os 6 tiros contra ele e tal. Cara, uma coisa que a gente... enganado a vida inteira, cara, olha só como é que pode, né? É você passar a vida inteira esperando o James Earl Jones sair da máscara do Vader e tem um homem branco ali. Que isso? Pois É a magia do cinema. Uma coisa que a gente precisa falar terrível. Sobre o protagonismo feminino desse filme, que eu achei algo assim notável. Normalmente, né, em Hollywood, né, ela é brutal, porque se uma mulher começa a mostrar sinais de idade, né, certos papéis não são ofertados a essa mesma atriz. Exatamente. Mas no caso da Jamie Lee Curtis, cara, ela mandou muito bem. Eu não sei a idade dela, mas ela deve estar com mais de 60 anos. Eu acho que tá em torno da, mais ou menos aí, da idade que seria da Laura. Porque, se eu não me engano, ela gravou o filme de 78 com 21 anos. Então, joga aí os 40 anos, 61. Eu acredito que ela tá nessa faixa aí, 60, 61 anos. Cara, o protagonismo dela sabe, a forma... Esse estresse pós-traumático que ela vive a cada dia por 40 anos e toda aquela noia dela por preparação, porque ela saberia que esse dia iria chegar e ela treina a filha. O que a gente pode dizer sobre a Jamie Lee Curtis? Você acha que falta alguma coisa no filme que poderia ser abordado diferente ou até melhor? Cara, assim, a gente vai cair num ponto comum que eu vi em vários reviews, que eu acredito que o próprio Diniz tenha notado. Infelizmente, apesar de a personagem ser badass para caralho, ela é muito Sarah Connor naquele momento, porque as histórias são absurdamente, nesse momento, parecidas. A Sarah passa a vida inteira se preparando para um futuro apocalíptico e por um robô que pode voltar a qualquer momento. A personagem da Jamie Lee passa a vida inteira se preparando para aquele momento específico em que ela vai confrontar o bicho-papão, cara. Tipo, é até uma frase que ela fala no filme: você não acredita no bicho-papão? Deveria acreditar, porque ele é de verdade. Talvez isso possa quebrar um pouco a magia para quem viu todos esses filmes anteriormente. Mas para o público-alvo do filme novo, e até mesmo talvez esse seja o fato de terem colocado só Halloween como se fosse um novo filme que é baseado no filme anterior, mas que é totalmente independente para uma nova sequência. E descarta todas as sequências. Talvez seja a ideia do produtor fazer um filme que agrade mais a nova geração do que os fãs mais antigos. Tanto é que tem todo um arco com a neta da Laurie que, a meu ver, é absurdamente desnecessário. Você gasta um tempo fundamental do segundo ato acompanhando uma coisa que não te leva para lugar nenhum, a não ser o aspecto da família. Porque as relações da família foram afetadas pelo Michael. Ok, foram. Ela sofreu pra caramba e foi se preparar e acreditou a vida inteira que aquele momento ia chegar. E chegou. Ela estava preparada, e aquele terceiro ato, onde a gente começa a ver a história dela e como vai haver o desfecho, aquilo ali foi o melhor do filme. Não que o filme seja ruim, mas aquilo ali dá um ganho da metade pro final que você sim fica ali dentro tenso. Pelo menos dentro do cinema o pessoal tava num silêncio que era assustador. E, o pessoal tava torcendo por ela. Eu tive a impressão desse filme, eu tava vendo o filme, tem alguns momentos que eu achei que
poderiam não estar no filme. Por exemplo, tem alguns núcleos que eu acho que não funcionam como você... Por exemplo, a neta com o namorado e o amigo do namorado, eu achei aquilo... ajudou na contagem de corpos, né? O amigo do namoradinho, mas assim, não ajuda a história a avançar tanto, entende? Eu achei até uma pegada, né? Me desculpem as pessoas mais novinhas, né? Mas eu achei aquilo muito sério adolescente pra Netflix, né? Que é pra mostrar o triângulo amoroso. Eu não sei, eu tive a impressão de ser muito cara Netflix ali, sabe? De algum draminha adolescente. Talvez até eles tenham feito isso pra justamente projetar isso pra essa galera pra trazer pro cinema, mas enfim. Só te cortando só um segundo. Diga. Eu até entendo que o arco da neta no sentido de agregar valor para a história, ele não agrega. E foi um recurso narrativo muito porco. Exato. Para poder colocar ela incomunicável. Porque tem um detalhe na festa de Halloween do colégio que torna ela incomunicável da família. Né? Mesmo que o suposto alcoolismo ou leve alcoolismo do namorado dela possa servir como um trauma, porque ela é uma pessoa que quer dar uma segunda chance para a avó e quer dar uma segunda chance para o namorado, e a mãe diz que a avó não bate bem das ideias, não é uma influência produtiva e não sei o que lá. O arco é muito fraco. Porém, entretanto, todavia, contudo, esse filme é um filme que trabalha com inúmeras homenagens ao filme original e, mesmo que não queiramos admitir, a franquia em si. Sim. Ele quer descartar a franquia, digamos, do segundo filme original de 81, eu acho, até o Ressurreição, que eu acho que é de 2008, que é o pior filme disparado, um dos piores filmes que eu já vi na vida, inclusive. Mas quando ele quer descartar, existem elementos que pipocam desse universo. Tem do primeiro filme, a neta da Laurie sentada no fundo da sala e a professora falando alguma coisa, lendo um livro, Sim. Né? E ela olha na janela. Mas essa é uma homenagem direta ao primeiro, no qual esse segundo filme, no caso, e um filme novo para essa geração, tem origem, no caso. Mas eu digo, por exemplo, no quinto filme, Halloween, em que o Michael ainda está na perseguição de uma filha da Laurie que ela teria negligenciado por restrição do governo, porque ela tinha problemas mentais, ou porque tinham colocado ela num serviço de proteção à testemunha ou algo do tipo, né, porque tem inúmeras pipocadas de versões em relação a isso. Existe uma festa de Halloween num colégio, perto de um celeiro, que tem toda uma dinâmica muito parecida com essa do filme atual. E é do filme número 5, se eu não me engano, de 1989, eu acho, esse filme. Então, eu acho que esses elementos, eles vão usando como desculpa, né? Vamos relembrar pro fã isso ou aquilo, apesar de como peça narrativa ser algo muito frágil e que perde um tempo precioso no filme, que às vezes poderia ter fechado. Acho que o filme tem algo em torno de 2 horas, mas ele poderia fechar em 1h30, de repente, com certeza. Ou você trocar uma cena como essa por uma outra cena que fosse investida em algo que dê mais credibilidade para certas situações. Por exemplo, a famosa cena que pode ver no trailer, isso não é spoiler, é um carro com, né, tem um pai e um filho andando de carro numa estrada e tal, e eles dão de cara com o ônibus que transportou o Michael e uma, dezena de loucos para uma outra instituição psiquiátrica. E é nesse processo que o ônibus sai da estrada e o Michael consegue se libertar. Convenientemente, justamente na data que faria 40 anos. São essas coisinhas que tem no filme. São esses pequenos errinhos, essas pequenas coisas que não se justificam, né? Você sabe que é uma cidade pequena, Haddonfield, que toda ela tem essa mácula do que aconteceu há 40 anos, e você transporta o assassino mais notório na véspera do aniversário de uma situação que é traumática pra todo mundo. Tá aqui o pariu, né? Caralho. E aí o filme tem um corte em que já mostra o ônibus ao lado da estrada. Mostrar uma tensão, uma preparação do que poderia até não ser o que acontece no ônibus. Exato, você não precisa criar uma narrativa em que você mostre todos os detalhes do processo. Perfeito, mas que você mostre um vislumbre do que pode. Exatamente. Isso faltou. Aquela ferramenta que tá à mão do vilão pra resolver todo o problema. Exatamente. Mas aí eu tenho que ser o cara do contra, infelizmente. Tudo bem, não. Seja.
O que parece uma falha narrativa só vai funcionar, na verdade, quando você tem um plot twist idiota lá no final do filme. Porque é uma construção isso é verdade. de resultado lá na frente. A ferramenta é uma pessoa. Exatamente. Existe uma facilitação. Até você ver aquilo, você fica assim, realmente aquela cena lá atrás não tinha utilidade nenhuma. Sim. Agora eu entendi o que aconteceu. Nossa, lá na frente que você monta. Mas essa tentativa de twist é das mais absurdas, foi cara. Bem tosca. Foi absurdamente tosca. Eu gostei da mensagem que o Efraim mandou pelo WhatsApp, que falou que tinha um personagem que tinha sonhos molhados com o Michael Myers. Exatamente. E foi realmente a minha sensação. Eu assisti esse filme com meu primo e eu dei uma cotovelada nele e falei, maluco, que porra é essa? O que tá acontecendo? Não, isso não tem sentido. Não, nenhum. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Vocês vão ver quando vocês vão saber. A gente não precisa nem dizer o que toda a cena vai ficar ter sentido. Evidente, vai ficar evidente. Porque a pós-situação em que é apresentado esse plot twist estúpido, tem uma sequência inteira onde uma pessoa específica de braço quebrado carrega um homem de 120 quilos com o braço bom. E, porra, desculpa, mas aquele médico deve ter a minha altura. Eu tenho 1,5 m, cara. Eu não ia conseguir arrastar ninguém com um único braço. Não é spoiler, tá, gente? Vai ver o filme. Uma coisa aqui que eu me dei conta no primeiro filme, no original, né? A gente tem momentos de plano sequência e tem momentos de plano sequência nesse novo filme. Que é quando eles, já na Noite de Dia das Bruxas, né? E tem duas criancinhas que esbarram nele, né? As criancinhas pedem desculpa e continuam. Detalhe, uma homenagem também ao primeiro filme. É uma homenagem. E aí o plano sequência funciona. Na verdade, não é um plano sequência como um todo, que ele meio que tem um cortezinho. Então são duas grandes cenas de plano sequência. E aí ele entra e ele pega uma ferramenta para servir de arma, né? E a gente vê ele matando uma primeira vítima. E aí tem a cena do choro do bebê. Gente, essa cena me deixou tenso. Essa cena me deixou tenso. Gente, sim, vai ter alguns pequenos spoilers aqui, me desculpem, tá? Acho que você ficou mais tenso com o choro do bebê por causa do que ele cometeu quando... Do ônibus. Do ônibus, exatamente. Quando ele conseguiu o veículo pra sair da estrada e chegar até Haddonfield. Eu acho que foi por isso que você ficou. O bebê também, pode sambar. Então, gente, você... É uma cena que, de novo, é uma cena muito bem feita. Sim. E ela te cria uma tensão, porque você não sabe o que vai acontecer. E aquele momento que o Michael Myers olha pro berço, você fala, fodeu. Então eu acho que essas pequenas coisas que fazem valer o filme. Porém, eu ainda acho que o filme poderia ser um pouco mais ousado em alguns momentos, né? Eu acho que sim, o protagonismo da Laurie é inegável. Eles tentam puxar um pouco isso pra filha e pra neta, não sei se funciona tanto, mas a gente tem essa pirâmide, né? A gente tem a mãe, a filha e a neta, né? Dando a entender que a neta ela vai seguir esse protagonismo em futuros filmes. Mas eu acho que o filme poderia ser um pouco mais ousado em alguns momentos, né? Por exemplo, o embate final, né? Eu acho que poderia ter um quê mais definitivo, como o Eduardo e a gente estava falando antes da gente fazer o cast. Eu acho que poderia ter um quê de definitivo. As cenas de ação, elas são um pouco tremidas, são um pouco picotadas, é feita no escuro, né? Porque, enfim, é Halloween, né? É uma característica do diretor John Carpenter, que esse novo diretor, o David Gordon Green, que é um cara de comédia, né? Tá fazendo esse filme, né? E ele acaba fazendo essas cenas finais, esse embate final. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia, né, na hora de, imageticamente, em alguns momentos. Por exemplo, as lutas. Imagens muito tremidas, muito picotadas. Me incomodou um pouco. E eu acho que pro final do Michael, que a gente vê o que acontece, eu acho que poderia ter uma pegada mais definitiva, uma pegada mais impactante, né? Mas eu gostei muito do final, mas eu ainda acho que faltou um temperozinho ali, eu não sei pra vocês. Você quer ver uma coisa? O Diniz falou sobre questões de cenas que homenageiam todos os outros filmes. Sim. Mesmo que seja uma ceninha pequenininha, você olha assim, caraca, aquela cena ali é do terceiro, do quarto, do quinto, seja lá qual for. Sim. O que pode ser uma homenagem, na verdade eu acho que é uma muleta. E é uma muleta que vem vindo desde o episódio 7 de Star Wars. Muleta. Por quê?
JJ foi lá, vamos remontar um universo inteiro. E o que ele fez? Ele catou tudo que era legal nos outros filmes, juntou, fez um roteiro bem simples, mas baseado no que a gente já viu. E fez um filme pra nova geração, que presta homenagem aos antigos e que funciona com a nova geração. Esse eu acho que bate na mesma tecla. Existem cenas que são rip-off completas, como a cena do colégio, como toda algumas sequências no terceiro ato, que na verdade é uma inversão de valores. A Laurie tá ali mais como caçadora do que como vítima, mas assim, tudo ali você fica com aquela sensação de, pô, legal, já vi isso, podiam ter feito algo diferente. Bater na tecla da inversão é legal, dar força pra Laurie foi legal, ela ter conflito de família é muito legal. Você esquecer que o Michael é um ser humano e ser somente uma força da natureza, ser literalmente o tubarão do Spielberg, ele é imparável, ele só tá lá pra matar mesmo e que se foda. Isso tudo é muito legal, mas toda essa questão de aquelas cenas são muito o que a gente já viu, isso me incomoda pessoalmente. Será que teria como fugir disso? Porque isso já tá atrelado na franquia como um todo, assim, sabe? Essa coisa do jogo de gato e rato. Só que o legal é justamente essa inversão. Porque a Laurie é que começa a caçar o Michael. Tanto que tem uma cena em que o Michael joga ela lá de cima do quarto, que ela cai no chão, aí a neta entra na casa chamando pela mãe e pela avó, e aí o Michael, acho que é um dos momentos em que o Michael perde o foco, é um dos raros momentos que ele perde o foco, que ele olha pro lado, quando ele olha de novo pra baixo, a Laurie já não tá lá embaixo. Que por acaso é uma referência do final do primeiro filme. Eu achei isso do caralho, porque eu acho que nesse momento ele deve ter sentido, eu acho que é isso que as pessoas sentem quando eu faço, sabe? Então teve essa inversão, essa caçada e ela sumir. E aí a câmera quando mostra e dá aquele artifício sonoro, você sente aquele cagaço que você sente quando a Laurie sumiu, é o cagaço que você sentiria se fosse o Michael quem sumisse. Então assim, eu acho que não tem como fugir muito dessa coisa do jogo de gato e rato. Eu achei que assim, a inversão te dá aquela sensação de caraca, agora foi ela que simplesmente tá na posição dominante. Ela sumiu, ou seja, ela não quer morrer enquanto não finalizar o que tá proposto. Esperei 40 anos pra te matar. Ela tem muito mais a perder porque ela tem família, entende? Sim, ele simplesmente é a força da natureza, né? Ele é só a representação do mal. Até mesmo isso eu penso que, eu sei que psicopatas não saem na noite de Halloween esquartejando todo mundo. Ele é bem pior do que o normal. Mas é uma coisa que acontece, sabe? Quando você vai ver histórias reais de psicopatas. Essa semana, ou ontem, eu vi uma porcaria de um enfermeiro alemão que matou simplesmente 120 pessoas. Sim. Tipo, o cara, e pior, ele não precisa de máscara, ele é lá gordinho simpático. Você... Tem uma série que é da Netflix que chama Mindhunter. Muito boa. Que ela estuda o Ed Camp. Que é um dos melhores coisas dessa série. A série é um grande estudo sobre a psicopatia, né? Uhum. São os primeiros trabalhos do FBI em tentar meio que catalogar um tipo de padrão de comportamento para assassinos em série. Então, 2 caras trabalho de campo mesmo, vão entrevistar assassinos em série e eles, digamos, o modus operandi dele é diferente do Michael Myers. Eles dizem quais são as suas motivações, eles dizem o que lhe dá prazer e o que não dá prazer em matar pessoas, qual é a sensação que eles têm em relação a cada morte, o que motivou a matar a pessoa A e o que motivou a matar a pessoa B. Já o Michael Myers não, ele é inerte, ele simplesmente... Será que essa linha de pensamento justifica o plot twist estúpido? A necessidade que ele tinha de entender as motivações... Mesmo assim, muito mal. É estúpido. Não tô negando que seja. Sim. Eu acho que digamos, um profissional chegar ao limite para descobrir o fundo de verdade. Exatamente. Algo que ele nunca tinha visto na vida. Que ele não consegue entender, ele não consegue buscar explicação lógica. Mas na busca por buscar a lógica, você ter ações ilógicas, enlouquecidas... Não visualiza. Mas será que se alguém de fato começasse a explicar a mente de Michael Myers, não perderia... Não, perde. Sabe, ao mesmo tempo você
tiraria a graça, você perderia esse quê de mistério, essa aura de entidade maligna, maléfica que ele tem. Então eu não me incomodo, até porque ele mesmo fala nisso do filme, ele pode falar, ele só não quer. Ele só não quer. Entendeu? 40 anos sem falar absolutamente mas nada. É um diagnóstico físico, né? Um diagnóstico físico e clínico da situação. O que eu digo é que na franquia original existe inclusive uma conexão com uma conexão de um alinhamento estelar. Aí, nego na noite de Halloween, aí tem uma influência quase que sobrenatural em relação ao Michael. Esse filme, como quer ter um pouquinho mais de pé no chão, de dizer que ele simplesmente é ruim e acabou, ele simplesmente tá lá pra matar, ele simplesmente é o modo de agir dele. Quando você pega uma pessoa que vai ao extremo pra poder entender isso, sabe? Só que muito porcamente aproveitado no filme. Cara, poderia dar sem sentido. É um personagem que, assim, se ele tá ali pra funcionar como a figura do Loomis foi na condutor ali e tal. E o Loomis, apesar de até no Honest Trailers, ele só perambula à noite. O pessoal falar do fato dele estar sempre armado e sempre preparado pra atirar contra o Michael, é porque ele já chegou no fundo do poço e compreendeu que a única maneira que ele tem pra parar, pra evitar, é matando. É matando, porque ele tá há 15 anos clinicando o cara, tentando todo tipo de abordagem que a experiência dele lhe permite fazer, e ele não conseguiu chegar a lugar algum, a compreender as motivações do cara. Mas ele esgotou todas as possibilidades. Ele não vai tentar ajudar o Michael. Sim. Ele não vai tentar, não, Michael, eu vou pegar você pela mão, aceitar o que você faz e vamos lá. E isso é o tipo de coisa que complica demais nessa nova versão. Ainda mais que se ela tenta se colocar pé no chão, ela tem que aceitar ele como um psicopata e pronto. E não tentar ainda buscar um fundo de verdade em relação a tudo isso. O qual, sinceramente, foi algo completamente descartável. Não, foi pra mim foi, acho que mais bizarro, um pouco menos bizarro, mas uma nota abaixo de bizarrice, mas o tal xerife com o chapelão que tá lá só de segurante. Absolutamente nada. Não serve absolutamente nada. O cara não coordena a equipe de policiais de Haddonfield. O cara não tá em cima do laço da situação quando as coisas estão acontecendo. Quer dizer, o cara não tá ali pra nada. Ele simplesmente deve ser amigo do diretor, de um produtor, de um fotógrafo. Vamos botar esse cara aqui pra ver se ele tira os trocados dele aqui, que esse filme vai ganhar. Eu acho que ele deveria ser o Danny McBride, porque com aquele chapelão, cara, foi só desculpa que ele teve, cara. Eu não consigo. É essa coisa que eu não consigo. São outros pequenos errinhos, pequenas coisinhas que foram colocadas nesse filme, foram colocadas de maneira muito forçada, mas que no fim das contas mas que no fim das contas não prejudicam o filme como um todo. O filme como um todo, ele é um filme de nota 7,5, você apertando, espremendo até o bagaço é 8. Então acho que dá pra passar. Esses 2 décimos são 2 décimos consideráveis, entendeu? Esses 2 pontos, na verdade, são 2 pontos consideráveis, porque tem muita coisa ali que não tinha necessidade. Será que as mortes compensariam esses buracos no roteiro? Não, cara, eu não digo nem as mortes e como elas se dão, porque é o que eu falo, eu comparei isso no texto, algumas mortes são graficamente tão impactantes quanto as mortes dos filmes do Rob Zombie. São extremamente violentos. Extremamente violentos, mas isso aí é o modus operandi do Rob Zombie. Se você pegar todos os filmes dele, todos os filmes dele são assim. Beleza. Agora esse filme ele sobe um tom da violência em relação até aos filmes anteriores, que tem outras direções, né, outros caras envolvidos e tal, e realmente sobe um tom da violência em relação ao clássico de 78, aí por motivos óbvios. São outros tempos. Para hoje em dia a violência gráfica é mais tolerável para as pessoas, e naquela época não era tanto. O filme dificilmente passaria num crivo de censura norte-americana com esse nível de violência que a gente tem hoje. Mas tem elementos muito positivos, cara. Essa própria cena que você fala que ela tem um corte pequeno e que são, digamos, 2 planos de sequência, né? Que tem a questão do bebê e tal. Eu acho que ela é muito bonita porque ela tem elementos que são do Carpenter, que era aquela coisa da homenagem quando ele esbarra nas crianças, que é o mesmo que acontece com o Michael, com umas crianças que estão mexendo com o Tommy no colégio. O Tommy era a criança, o garotinho, o qual a Laurie era a babá. E o moleque tá na escola com uma abóbora e os moleques estão enchendo o saco dele. Quando eles saem correndo do colégio, eles esbarram justamente com o Michael, que tava acompanhando o Tommy já
ao longo do dia, né? Porque ele viu o Tommy com a Laurie no início, quando ela foi deixar uma chave no tapete da casa dos Myers, que a casa tá à venda, o pai dela é corretor e tal. E essa repetição de cena, quando os moleques esbarram no Michael Myers, né? Tem outras homenagens também às máscaras do filme 3, que o Clay gosta tanto, Silver Shamrock, elas aparecem ao longo do filme. E quando ele segue em direção a moradora lá da residência, que tem um galpãozinho aberto no quintal, e aquilo é muito bonito, à medida que ele está enquadrado no centro da tela e vai tendo aquela iluminação, né, muito bem feita daquele corredor que ele segue ali como se fosse em direção ao quintal dela, e depois a transição dele para dentro da casa, que tem um pequeno corte, e à medida que ele entra na cozinha e percebe que ela está com uma faca, ele vai, enfim, e aí faz o seu serviço, e o serviço não é graficamente mostrado, mas a gente consegue compreender pelo design de som, que é bom pra caramba, né, acompanhando a trilha, que é foda. Enervante. A trilha é foda. Ela é enervante, Jesus. Tem um dado momento em que a neta, né, da Laurie tá sendo perseguida, ou que ela viu o amigo e ela começa a correr, e tem uma distorção musical, uns estrondos que me lembraram muito o filme A Chegada. Tem Eu pensei exatamente a mesma coisa. Muito bizarros. Aquele impacto sonoro. Aquele impacto sonoro. Então, assim, ele tem muitos acertos. O filme tem muitos acertos. Ele soube homenagear os filmes antigos, especialmente o primeiro. Ele soube criar um ambiente para as novas gerações. Mas algumas coisas são problemáticas. Mas, assim, nada que tire uma nota razoável do filme. Vocês acham que vale sequência? Pra mim já deu Halloween. Cara, porque aquelas não cena final não querendo dar spoilers, mas de alguma maneira já dando, porque para bom entendedor um pingo é letra, o filme não teve um final que dê uma ideia definitiva pro personagem e pra própria Laurie e pra família dela. Exatamente, acho que é isso que faltou, esse quê definitivo. Sim, pode me dizer que eu sou Zé clichêzeiro, mas eu queria algo de sacrifício, algo de assim, a Laurie, mesmo que ela morresse ou não, que ela, sei lá, perde uma perna, um braço, mas que ela mostrasse que ela se sacrificou o suficiente para que o Michael não exista mais. Porque por mais que eu seja um aficionado pela saga Halloween, tem que haver uma conclusão, um arco, fechamento de arco. Acho que já espremeu demais, meu irmão. Sabe? Eu acho que a sensação que eu, por exemplo, que eu tive quando eu vi Logan no cinema, eu saí arrebatado do cinema e falei, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem agora com o personagem. Pra mim, vale até aqui. Eu acho que isso naquele ponto, né? Faltou isso nesse novo Halloween. O que tu acha, Clay? Então, cara... Você que é tia velha. Então, a gente estava conversando sobre isso antes do Eduardo chegar. Eu acho que sim. Os pontos positivos do filme são todos que o Eduardo já tinha comentado. O texto dele é bem completo nesse tom. A direção, o diretor, mesmo vindo de um histórico de comédias, o cara teve pulso firme para segurar uma franquia que é foda. Tem filmes bons, tem filmes ruins, mas é uma franquia que é foda. Sim. Pegou um desafio que não era pequeno. Exatamente. Teve a benção do John Carpenter. Quem somos nós para reclamar se John Carpenter abençoou? Ele teve a benção do cara. Teve muito acerto. Aquela abertura é uma coisa linda. A introdução é demais. A abertura é linda. A abóbora voltando à vida é uma simbologia muito forte, cara. A iconografia, a música. A música, tudo funciona. Te prepara exatamente pro que você vai ver. Você podia entrar desconfiado no cinema, mas começou daquela maneira, você fala, beleza, você me ganhou. Mas aí a gente entra na questão de... O filme terminou. E aí? O que os produtores estavam pensando quando resolveram, 40 anos depois, fazer uma continuação que não age como continuação? É atingir esse público-alvo de Netflix, que está aí forçando a barra, principalmente agora em época de Halloween, está forçando a barra com um monte de produções legais de terror, de criança a adultos. Tem uma produção para cada grupo, para cada faixa etária. Então, assim, o filme funciona no conceito geral, ele funciona. Tem os seus erros, que provavelmente essa geração nova vai cagar pros erros. Elas estão lá só pra ver realmente o cara matando. Pra ter seu susto aqui e ali. E você tem um final que é exatamente o final do primeiro filme. E é exatamente o que o John Carpenter falou na época. Eu fiz um filme que deixa em aberto, mas ao mesmo tempo
é um filme que tá fechado. Pode terminar ali e acabou, tô feliz com a minha obra. O produtor pode vir, injetar mais dinheiro e pedir uma continuação. Jogos Mortais 1 primeiro. Sabe? Se resolvia por si só, mas deu margem. Trocentas E levando em consideração que a Blumhouse não vai querer parar por aí, com certeza a gente vai ter continuação, cara. Sim. Se vai ser tão bom quanto esse... Ela teve um gostinho do que é ter um filme de uma franquia de grande porte na mão. Exatamente. A Blumhouse, pra mim, agora é nova New Line, cara. New Line, nos anos 90, foi os senhores do terror, cara. Sem dúvida. Dá a entender que a Jamie Lee Curtis pode ser que ela não seja a protagonista em possíveis novos filmes. Sim. Né? Porque a forma como o filme termina dá a entender que é o Halloween pra nova geração, porque vai dar a entender que o protagonismo será na neta. Eu só vou ficar muito triste porque a personagem é fraca. Então, aí tem ela um não problema. tem crescimento ela de não tem personagem. ela não tem um bom desenvolvimento. Ela não tem... Mas ela fez aquilo na cena final. No desespero até eu faço, maluco. Pô. Não tô me desenvolvendo nisso, não. Eu até achei que normalmente a atriz que interpretou a filha da Laurie, agora que me fugiu o nome. Acho que é Judy Greer. Ela só faz comédia. Ela faz comédia. Ela normalmente faz comédia. Ela é esposa do Apatow, não é? Do diretor não sei. Não faço do Virgem ideia. de 40 anos, do Judy Apatow. Eu não sei. Gente, quem souber aí, pesquisa aí pra gente. Faz favor. De qualquer modo, a maioria dos filmes que ela participa, né, ela faz sempre essas pontinhas, ela é coadjuvante, ela tá ali pra fechar a piada, ela tá ali pra entendeu, ser aquele personagem quase que alegórico ali no negócio. Inclusive ela tá no Tudo Acontece em Elizabethtown, ela faz uma participação ali que ela tá bem. Sim. No caso desse Halloween, ao longo do filme, ela serviu como um contraponto às ações da Laurie, na grande maioria do tempo. E no fim ela meio que cumpre o papel para o qual ela de certa maneira foi preparada, mas durante um bom tempo abdicou dele. Eu achei um pouquinho forçado, apesar de que é aquela história, né? Como você andar de bicicleta, depois que você aprende você não esquece, né? Mas de qualquer maneira foi uma coisa de beber da fonte da Laurie ali. A Laurie era o foco, realmente o arco principal do filme, o arco de alguém que quer resolver um problema pendente do passado. E quando você tem a filha e a neta meio que participando disso, integrando essa situação, isso se completa, isso se exponencia. Porém, né, eu acho que mesmo que o filme esteja abrindo uma porta para a nova geração, eu ainda acho que se você queria mesmo fazer isso, você poderia ter explorado um pouquinho melhor, talvez a figura tanto da filha quanto da neta. Não que você tivesse que ofuscar o arco da Laurie, que é o principal no caso desse filme, mas que trouxesse espaço. Ela teria um pouquinho mais de vivacidade, um pouquinho mais de presença, para que você pudesse realmente dizer, olha, no próximo filme é válido ter alguma coisa que elas participem. Agora você fica meio que numa incógnita, mas tudo bem. O próximo filme vai ter o tempo também de preparar, às vezes no primeiro ato você consegue meio que situar essa questão toda, entendeu? Se for um filme de repente que trata com uma sequência imediata, ou seja, os eventos, digamos, elas saíram dali e tal, e de repente, então você... Não vimos nenhum corpo. Não vimos nenhum corpo, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. A gente nunca morre. A gente tem essa possibilidade. Não, porque assim, acaba que a questão visual de você ver um corpo não é nem do imaginário coletivo. É o óbvio que o filme te apresenta durante todas as mortes. Todo mundo que morre tem um corpo ali. Mesmo que ele morra fora da cena, você vai ver a porra do cara. Alguém vai tropeçar no cadáver no meio do caminho. Mas aquele corpo específico não aparece. Sim. Por quê? O corpo não só aparece, mas nessa cena final em que nós vemos o que acontece com o Michael, ele tá lá paradinho olhando para as três. A câmera sai, aí mostra as três, e aí depois tem uma câmera interna. Volta. Tem uma câmera interna também. Cadê o cara, tem mano? Uma câmera interna tem uma câmera interna digamos, da armadilha que ela criou lá. Tem uma câmera interna que não mostra absolutamente a presença de qualquer pessoa ali dentro. O cara é o Rudinho, o cara... Entendeu? Sumiu. Não, mas olha só, isso aí até o pessoal do Trailer Honesto deu uma sacaneada falando do filme de 78. Que o Michael
Desculpa, ele precisa parar, tá maluco? Ele tá ali, daqui a pouco ele não tá ali. Ele não corre, a gente vê que ele não corre. Ele passa o filme inteiro andando num passo de velha com reumatismo. Porra, o cara, você olha, piscou, o cara sumiu, cara. Como Só assim? faltou um andador pra ele. Como assim? Pô, eu tava comentando isso com o pessoal que eu botei pra ver o filme original, né? E novamente a gente falando da questão de criar toda uma mitologia que é aproveitado mais pra frente. Cara, It Follows, que é de 2016, 17? 16, na verdade. É um filmaço que presta uma homenagem maravilhosa aos filmes antigos e que bebe nessa fonte de uma maneira inacreditável, porque Sim. todos os fantasmas andam naquele passinho de velha doente, cara. Do tipo, ele nunca vai me matar e daqui a pouco, caraca, Tá lá. ele tá aqui, maluco. Sempre te pega. Sim. Como assim? Mas o que eu acho que ficou prejudicial um pouco, apesar de eu entender essa tentativa de abrir, expandir o horizonte agora da franquia para a nova geração, quando você tem o primeiro filme, tudo bem, pode até ser fácil para mim falar agora que eu conheço todos os filmes da franquia Halloween, Sim. mas quando você assiste isoladamente, sem imaginar que exista um filme subsequente, quando você assiste o primeiro filme de 78 e você percebe que o Dr. Loomis chegou lá na sacada do segundo andar lá do quarto lá principal da casa e ele olha para baixo, ele percebe que o corpo do Michael Myers não está mais lá. E aí entra a trilha sonora famosa, o Dr. Loomis com aquele olhar compenetrado para a câmera e a Laurie se desesperando no chão e o filme termina. Você fica no impacto de cacete, o cara ainda tá vivo, ele tomou os 6 tiros, ele é o demônio, ele não morre, não tem o que fazer. Mas você não se preocupa o que vem a seguir. Porque o filme já te impactou de tal maneira que você compreende. Beleza, o cara é o demônio, acabou e ele é indestrutível. Ponto. Esse filme, ele tem uma jogadinha de câmera safada, entendeu? Ele enquadra um determinado elemento, entendeu? E uma atitude de personagem que te leva a crer, beleza, tô pronto pra guerra. Cacete, isso é desnecessário. Você podia botar um plano aberto com aquela coisa desfechando e você ficar sempre na expectativa. Tem algo por vir ou não tem? Beleza. Ali, aquela jogadinha de câmera sem vergonha nos deu ali... Você mata. Você já... tem alguma coisa ali. Algo vai surgir dessa atitude, dessa firmeza de personagem. Isso que eu achei problemático. Mas assim, é um detalhe, é uma coisa... Tudo bem. Eu acho que de repente, assim, revendo o filme original, a gente vê que é um filme que não funciona pra geração nova. Não vai mesmo. Ele é um filme relativamente pequeno, apesar que até o começo dos anos 90 filmes de 1h30 eram um padrão muito compassado. O pacing dele, né, o andamento dele é lento pra porra. Até alguma coisa acontecer, você tem um desenvolvimento gigantesco e você já fica tenso no máximo do que você pode, do tipo... Mata logo, porra! Acaba logo essa porra! Isso não funciona hoje em dia. Esse tentou refazer isso de certa forma, mas assim, é aquele plano sequência do Mike simplesmente esquartejando Deus e o mundo, e é o que funciona hoje em dia. Se você não tiver aquilo, se você pegar aquela mesma cena e transportar pra 1978, cara, ele ia esbarrar nas crianças, 40 minutos depois ele ia entrar na casa, mais 20 minutos depois ele ia matar a mulher que por acaso tá no segundo andar, ia ter uma demora maior. Por quê? E aí, na verdade, é um reflexo dos tempos. A violência final do Michael não era importante para o filme. Sim. A presença dele era importante. O medo... A ameaça estreita. Exatamente. Ele ser o bicho-papão, aquilo que tá nas sombras e que você fica com medo, mesmo não sabendo se ele tá nas sombras, aquilo é o que dava medo, o que dá medo. Se aquilo se manifestou quando ele tinha 6 anos de idade, o que ele não pode fazer agora com 21? Exatamente. E aí você transporta isso pra 2018, uma geração que tem internet, videogame, um monte de site gore aí, com mortes de verdade, e você pensa... Tá, como é que a gente agrada essa tropa nova? Tem um personagem que fala isso no filme, né? Tudo bem, ele é um cara que mata pessoas com a faca, e aí? E o que mais? E aí, o que mais? É uma boa sacada do diretor no roteiro isso aí. Exatamente, isso é aquela sacada foi ótima, cara. Do tipo,
hoje em dia ele não faz tanta diferença Isso é quanto comum. ele fazia Isso não antigamente. impressiona ninguém. E aí você pensa, pô, será que essa geração compra essa ideia de que o Michael não é uma criatura sobrenatural, ele é um psicopata e é exatamente a atitude da filha da Laurie. Não vai acontecer, não tem como acontecer, não pode acontecer, é 2018, isso não acontece mais. Aí vai e acontece. E se você não tá preparado? Que é a paranoia da Laurie. E se você não tá preparado? Que era a paranoia da Sarah Connor. Ela tinha certeza absoluta que ia acontecer, aí mudam todos os filmes, não acontece, aí no outro filme acontece. E aí, cara? É por isso que eu acho que se de fato fizer dinheiro e tiver sequência, Não, vai. vai. Se quiser, já tá fazendo dinheiro. Foi a maior abertura de terror dos últimos anos, cara. Sim. Eu fico me perguntando, o que mais eles podem apresentar para esse público ficar satisfeito? Porque de um filme slasher, só um detalhe, de filmes desse subgênero terror slasher, parece que é a maior bilheteria de todos os tempos. Agora, de abertura, assim, acho que perdeu só pro último It, essa versão que do It. Que também é legalzinho. Que é bem legal. Gente, vocês têm alguma consideração final? Sobre esse filme, sobre o que... Não, cara, a galera, por mim, pode ir ao cinema sim, vale o ingresso, entendeu? O filme, em alguns aspectos, ele é melhor do que muita coisa do que a gente tem visto aí de Com certeza. gêneros de subgêneros de invocação do mal da vida, entendeu? Ou de atividade paranormal, que até já essa franquia já foi pro espaço e tal. Foi pro além. Ele tem muitos, Piada horrível. ele tem muitos elementos bons, bacanas. Pra quem não conhece a franquia, pra quem não conhece o filme original de 78, vai ser interessante porque a pessoa vendo isso, de repente vai ter um interesse de buscar o filme e revisitar e saber o que traumatizou a Laurie de tal maneira, e de repente a pessoa vai refinar um pouquinho mais o seu gosto para certas coisas, né, do gênero. Mas assim, não é aquela história, a gente pontua probleminhas porque a gente é chato mesmo, a gente é fã pra caramba, então a gente fica exigindo sempre mais, sempre o melhor. Mas assim, é um filme nota 7,5, quase 8 pra mim, então vale muito a pena no cinema. Se você quiser assistir, vai na fé, meu irmão, pode ir, que a gente dá o voto de confiança pra você. Eu achei, a impressão que eu tive é que é como se fosse um final de temporada, um episódio final. Ele tem uma pegada meio episódica, né, porque tem algumas coisas ali que eu acho que não acrescento, tem um pouco de encheção de linguiça, mas o resultado final, o terceiro ato, o embate final, eu acho que, sabe... Para quem cresceu, para quem viu, aquilo ali é a cereja do bolo. Você poder finalmente ver esse confronto entre a Laurie e o Michael. Só que eu ainda queria que tivesse uma pegada um pouco mais definitiva, um pouco mais... Você falar, é isso, encerrou um arco. O que fizerem daqui para frente, vamos ver o que sai, mas isso aqui para mim é o que eu tava esperando esse tempo todo. É uma coisa que precisava ser feita. Clay. Considerações finais, o filme vale a pena. Minha entrada com certeza vale 2 vezes até. É um filme que merece um VHS na estante, tá? E assim, vai acabar caindo de cada um da sua própria visão, de quem já viu, nós velhos que vimos, vocês garotos que vão ver vocês garotos que vão começar a franquia a partir de agora. Vale muito a pena, a trilha sonora é maravilhosa, a fotografia é fantástica, a direção tá afiada, não é um filme que se perde, não é um filme que tem, apesar de falhas de roteiro, não é um filme que você pensa assim, tá, e aí? É um filme onde você acaba se preocupando com os personagens, o que é muito raro e difícil em filmes de terror, é só literalmente contagem de corpos. Então assim, é um filme que tem uma série de aspectos positivos, apesar da gente ter citado uma penca de aspectos negativos. Não se deixe influenciar pelos aspectos negativos, porque nós somos mais críticos do que o público normal. Mas assim, é um filme que vale ver no cinema, e quando sair um DVDzinho, vale a pena guardar um Blu-rayzinho na coleção, porque se ele está abrindo espaço para uma nova geração e para uma nova sequência de filmes que atuem com essa nova produtora e com a benção do John Carpenter, então assim, é um bom recomeço, assim como foi o episódio 7. Espero que não façam
Star Wars Story específico do Loomis, de repente, né? Uma história de pegando um personagem sozinho, um spin-off, não tem necessidade, mas assim, agora a gente vê o que vem aí pra frente. Aguardando já em 2019 It, episódio 2. Isso aí vai brindar a infância. Quer dizer, né? Eu tinha cagaço também de palhaço. Você tem cagaço de tudo, Efraim. Gente, eu sou a pior pessoa pra falar de filme de terror. Galera, esse foi o MesaCast 2, falando sobre o Halloween. Não deixe de ver o filme pra vocês tirarem também as suas próprias conclusões. A gente apenas, como fã, a gente dá o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista passional, porque a gente cresce vendo esses filmes, a gente é da velha guarda, a gente curte o material original, mas esse filme, ele serve tanto pra nova galera, quanto pra galera que viu os originais. E é isso, vão ao cinema porque vale muito o ingresso. Valeu, galera, um abraço!